Irmãos, nós vamos agora então estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Nós vamos falar hoje e não tem como fugir de tribulações. Nós temos que passar por elas até entrarmos no reino de Deus. Aí sim, no reino de Deus não tem tribulação, mas até lá nós passaremos, não sozinhos, porque o Senhor está conosco. Então vamos, Atos capítulo 14, a partir do versículo 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Nós vamos ler o restante ao longo que formos pregando. Vamos orar. Abençoe, Senhor, a tua palavra nessa noite. Que nós possamos compreender o que é a vida cristã. Que possamos compreender, Senhor, a tua provisão sobre a nossa vida. E possamos entender o que o Senhor quer produzir em nós por meio das provações. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Como vimos no domingo passado, o apóstolo Paulo está na cidade de Listra. E quando ele chega em Listra, o apóstolo Paulo experimenta um momento de exaltação no seu ministério. Ele está pregando, de repente tem um coxo lá, esse coxo nunca havia andado na vida, nasceu coxo, devia já ser velho, e esse coxo prestando atenção no que Paulo pregava, até que Paulo então fita os olhos desse coxo, e ele diz: endireita os pés, levante-se, ande, e no mesmo instante aquele coxo que nunca andou na vida, esse coxo dá um pulo, e começa a andar e glorificar a Deus. E quando o apóstolo Paulo realiza esse milagre, todo o povo de Listra começa a adorar Paulo. Eles começam a gritar: está vendo? Os deuses chegaram até nós. Os deuses chegaram até nós em forma de homens. Aí de repente aparece o sacerdote de Listra. O sacerdote está acompanhado de touros, grinaldas, e eles disseram: vamos sacrificar os touros e vamos adorar esse Paulo, porque Paulo é um Deus. Paulo e Barnabé são deuses que desceram e estão entre nós. Que provação! Irmãos, Deus não prova a gente só quando acontece coisa ruim. Quando acontece coisa ruim, dizendo: não, Deus está me provando. Deus também nos prova quando acontece coisa boa. Deus também nos prova quando Deus nos exalta. E Paulo e Barnabé estão passando por uma provação terrível aqui. Imagina você estar numa cidade e as pessoas estão falando que você é Deus. As pessoas querem adorar você. Eles querem colocar você no pedestal, no lugar alto, e vão sacrificar touros. E vão erguer as mãos para você, e vão dizer: olha, você é um Deus, você é maravilhoso. É provação. Deus nos prova quando as pessoas começam a falar bem de nós, quando as pessoas começam a elogiar você, começam a dizer: não, você é o cara, você é a pessoa certa, você é inteligente, você sabe fazer o que é certo. Então, sabe esses momentos em que as pessoas começam a elogiar demais a gente? Isso é prova.
Porque quando as pessoas começam a elogiar muita gente, começa a crescer dentro de nós um negocinho chamado orgulho. E o orgulho é um veneno. O orgulho é uma bomba relógio. Porque o orgulho é uma bomba que a qualquer momento vai nos destruir, vai acabar conosco. O orgulho é um veneno que vai acabando conosco aos poucos. A Bíblia diz isso claramente, que antes da ruína, o que vem? A soberba. Sabe aquela pessoa arrogante, metida, acha que sabe tudo? Essa pessoa está à beira do quê? Da ruína. Aquela pessoa que não escuta que os outros dias. Aquela pessoa que alguém vai falar para ela, não precisa falar que eu já sei tudo. Soberba. A pessoa soberba está prestes a cair na ruína. E o espírito orgulhoso procede à queda. A pessoa que está orgulhosa está a um passo de cair. Provérbios 26:12. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Quando uma pessoa está tomada pelo orgulho, ela é pior que um tolo. Porque às vezes o tolo ainda aceita um conselho, mas a pessoa orgulhosa não aceita conselhos. A pessoa orgulhosa, ela já sabe tudo. E a pessoa orgulhosa, por ela achar que ela sabe tudo, ela se coloca no direito de tratar as pessoas mal. Ela é grossa, ela é sem educação, ela trata as pessoas com desprezo. E a Bíblia diz, a pessoa que age assim é pior que um tolo. Então, irmãos, nós temos que entender que quando as coisas começam a dar certo na minha vida, quando Deus começa a me exaltar, porque nós temos dias assim como nós temos dias em que passamos por humilhações, nós temos dias em que passamos por um momento de exaltação. Tem dias que as coisas dão certo, tem dia que as pessoas começam a nos elogiar, tem dia que as pessoas estão falando bem de nós, e quando as pessoas começam a falar bem de nós, quando tudo está certo, irmãos, como é difícil, começa a crescer dentro de nós, né? Aquele orgulhozinho. Então eu tenho que aprender o que Deus quer me ensinar quando Ele me exalta. Quando Deus me exalta, quando Deus faz com que o meu dia seja abençoado, quando Deus faz com que tudo dê certo no meu dia, eu tenho que pensar o que Deus quer me ensinar com isso. A primeira coisa que Deus nos ensina é que tudo de bom que acontece com a gente é graça. Não merecemos. Nós não merecemos ter um dia bom. Nós não merecemos que as pessoas nos elogiem. Eu não mereço que as pessoas falem bem de mim. Eu não mereço que Deus me conceda um dia de bênção. Eu não mereço. Então, quando nós experimentamos um dia abençoado, isso é graça de Deus. E se eu tenho um dia abençoado, eu tenho que ser grato a Ele. O apóstolo Paulo diz assim: quem é que faz com que você sobressaia? Se eu sobressair em alguma coisa, eu não sobressaio por causa de mim mesmo. Se em algum momento eu me destacar, eu me destaquei porque Deus me destacou. É Deus que faz com que alguém se destaque. É Deus que faz com que alguém se sobressaia. É Deus que faz com que alguém chegue no topo. Ninguém chega no topo de uma empresa por si só. Ninguém chega no topo de qualquer lugar por si só. As pessoas só chegam onde chegam porque alguém colocou elas ali. E é Deus que coloca as pessoas no lugar delas. Então a palavra de Deus pergunta: quem é que faz com que você sobressaia?
E o que é que você tem que não tenha recebido? E aqui a Bíblia nos humilha. Tudo que nós temos porque alguém deu para nós. Tudo que temos, só temos porque Deus deu. Como é duro, né? A pessoa às vezes vai dar um testemunho. Tem testemunho que na verdade é um testemunho, né? A pessoa começa a dizer: eu fui em tal lugar, eu fiz aquilo, aí dei um chute no capeta e fiz aquilo, e a pessoa fica toda no eu, aí você pergunta: e aí, onde é que está Deus? Você fez tudo, onde é que está Deus? Deus é o coadjuvante. Irmãos, o que é que você tem, o que você fez que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Irmãos, tudo que acontece na nossa vida de bom é graças a Deus. Porque eu posso estudar, eu posso me esforçar, eu posso batalhar, lutar, mas se Deus não abençoar, não acontece nada. A Bíblia não diz que tem que ser preguiçoso, porque Deus não abençoa preguiçoso. Mas aquela pessoa que trabalha, que se esforça, ela só vai atingir se Deus assim a colocar. Por isso, irmãos, todas as vezes que nós estivermos por cima, todas as vezes que eu estiver vivendo uma fase da minha vida em que tudo está dando certo, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a baixar a bola. Espera aí, está tudo dando certo na minha vida, está tudo encaixando, mas espera aí, eu tenho que lembrar que é Deus que está fazendo isso. Então eu preciso baixar minha bola e me curvar diante do Senhor. Eu gosto dessa ideia de Moisés. Quando Deus queria falar com Moisés, o que Deus falava? Moisés, sobe no monte. E Moisés subia no monte, e Moisés subia ao ponto mais alto que ele conseguia subir. E aí depois Deus descia até o ponto mais alto que Moisés conseguia subir. Deus falava com Moisés, e o rosto de Moisés começava a resplandecer. E quando o rosto de Moisés resplandecia, Deus falava: Moisés, agora você desce. E Moisés descia. Aí apareciam os problemas, aí vinham as tribulações no meio do povo. Então quando Moisés passava pelas tribulações com Israel, o que Moisés fazia? Aí chovia de novo. Deus falava com Moisés, o rosto resplandecia: Moisés, agora você pode descer. Assim como é assim conosco. Quando estivermos num dia mau, quando estivermos num dia terrível, precisamos subir ao Senhor, clamar ao Senhor. E quando estivermos naquele dia em que tudo está dando certo, eu preciso descer, reconhecer o meu lugar, reconhecer quem eu sou, e reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que está acontecendo de bom, é pela graça de Deus. A Bíblia fala de um rei que experimentou esse sobe e desce. Nabucodonosor, ele estava no auge do seu reino. A Bíblia diz aqui que passado 12 meses, ele estava passeando no terraço do palácio real, na cidade da Babilônia, e o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu, olha só, o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Nabucodonosor andando pelos jardins da Babilônia devia ser uma coisa maravilhosa, uma coisa grande, bonita. E ele começa a olhar para aquela Babilônia, porque quando Nabucodonosor chegou na Babilônia, só tinha terra, só tinha mato. E ele transforma aquele deserto, aquele mato, num paraíso. E quando ele começa a observar tudo aquilo que ele fez na Babilônia, aí o orgulho começa a crescer. Olha, por acaso não é essa Babilônia
que eu construí, que eu ergui para ser a minha casa real. E olha só, eu fiz essa Babilônia com a minha inteligência, eu fiz essa Babilônia com o meu poder, eu fiz tudo isso para quê? Para minha glória, para que todo mundo que viesse aqui para a Babilônia dissesse: Nabucodonosor é um grande rei, olha o que Nabucodonosor fez. Ele começou a pensar nisso. Nabucodonosor pensou que ele fez toda aquela Babilônia com o seu poder, com a sua inteligência, sozinho. Só que aí, meus irmãos, enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Nabucodonosor, quem disse que a Babilônia é sua? Nabucodonosor, quem disse que esse palácio é seu? Nabucodonosor, quem disse que esses jardins suspensos aí é seu? Você não tem nada, Nabucodonosor, você não tem nada. Nada disso aqui é seu. Você só é rei desse troço aqui porque alguém te colocou. Mas agora não é mais. O reino foi tirado. Você não é mais rei de coisa nenhuma. Você não é rei nem mais da sua cadeira. Nabucodonosor, você perdeu tudo. E diz a Escritura, continuando: você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será onde? No palácio? Não, a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá o que? Comerá manjar, churrasco? Não, você comerá capim, como os bois. E passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e o dá a quem Ele quer. Isso aí, Nabucodonosor, você não tem nada. Você vai deixar seu palácio, você vai andar de 4. A sua companhia não será mais as pessoas e os nobres, sua companhia agora será o boi. Você vai passar junto com os bois, vai comer capim. Até você reconhecer que você não tem nada. E tudo que você tem foi porque alguém te deu. E aconteceu com o Nabucodonosor. Ele ficou insano. Imagine esse rei tão inteligente andando de 4, que nem bicho. Imagine esse rei andando de 4 e comendo capim. Mas Deus foi gracioso com Nabucodonosor. E no versículo 34 de Daniel 4, ele diz: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, olha, meus irmãos, o caminho da cura, da restauração, levantei aos olhos o céu e recuperei o entendimento. Nabucodonosor, ele olhou para aquele que havia dado tudo que ele tinha. Porque até então ele olhava só para si, para o seu poder, para a sua capacidade. Mas agora Nabucodonosor, ele lembra que tem alguém lá em cima, alguém que realmente é o dono de todas as coisas. Ele olhou para cima e o entendimento voltou. Então eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração a geração. É isso que temos que fazer quando estivermos por cima. Mesmo que tudo esteja dando certo comigo, mesmo que no trabalho as pessoas estejam me elogiando, dizendo: você é o cara, você é a pessoa certa. Espera aí, eu tenho que olhar para o alto e dizer: não, é o Altíssimo que me dá. Eu não sou nada, não tenho nada. Porque mesmo que vocês julguem que eu tenho inteligência hoje, amanhã eu posso estar numa cama. Porque
Porque tudo que nós temos porque alguém está dando para nós, Deus está dando para nós. E esse foi o caminho da restauração de Nabucodonosor. Quando ele olha para cima, ele vê que tem alguém que tem dado tudo aquilo que ele precisa. E ele continua no versículo 35: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que ele quer com o exército dos céus, com os anjos. Ele faz o que ele quer com os anjos. Deus faz o que ele quer com os moradores da terra, e não há ninguém que possa segurar a mão de Deus e nem questionar o que ele faz, porque Deus é dono, ele faz o que ele quer. Ninguém pode segurar a mão de Deus e falar: não, o Senhor não pode fazer isso. Ninguém pode dizer para Deus: não, o Senhor tem que fazer isso. Não, ele faz o que ele quer. Ele é dono de tudo. Ele faz o que ele quer com os anjos, ele faz o que ele quer com a gente. E ninguém pode questionar o que ele faz. E quando Nabucodonosor ele fez isso, o versículo diz que ele, nesse tempo, eu recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e meu esplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Percebemos que Deus não quis destruir Nabucodonosor. Deus quis tratar o seu orgulho. É por isso que eu creio que Nabucodonosor, ele era um convertido. Eu creio que Nabucodonosor havia se convertido mediante o testemunho de Daniel. Porque Deus não está preocupado em trabalhar o orgulho de quem não é seu filho. Deus poderia ter deixado Nabucodonosor se autodestruir com o seu orgulho, mas Deus não. Deus tratou o orgulho de Nabucodonosor e depois restaurou o seu reino. E ele encerra seu depoimento no 37 dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e Deus tem poder para humilhar os orgulhosos. Aprendeu. Então, irmãos, qual é o remédio para nós vencermos o orgulho? É olharmos para cima. Não, eu posso estar por cima, mas tem alguém que está acima de mim, e é Ele que tem que me dar o que eu preciso. Eu não tenho que me orgulhar, eu não posso me achar que sou melhor que alguém. Tudo vem dele. E Paulo e Barnabé glorificaram a Deus nessa tentação. Eles poderiam pensar: não, estamos aqui nessa cidade, ninguém está vendo, vamos deixar que as pessoas nos adorem, vamos deixar que as pessoas ofereçam touros em sacrifício a nós. Mas Paulo e Barnabé ficaram firmes, resistiram à tentação, e mesmo assim tiveram dificuldade para que as pessoas não oferecessem sacrifícios a eles. Paulo e Barnabé glorificaram a Deus, resistiram à tentação, venceram a prova. Só que mesmo Barnabé e Paulo tendo glorificado a Deus, a situação para eles não ficou boa, porque no versículo 19 nós lemos que chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Estes homens de Antioquia e Icônio já estavam há tempo planejando o apedrejamento de Paulo. Quando Paulo estava em Antioquia, expulsaram ele de lá. E quando Paulo chega em Icônio, lá em Icônio, eles também planejaram apedrejar Paulo. Então já fazia tempo que estes homens estavam querendo apedrejar Paulo, mas agora conseguiram.
eles chegam aqui em Listra e eles conseguiram convencer as pessoas a apedrejarem Paulo. Não sabemos o que eles contaram, não sabemos o que estes homens maus disseram, não sabemos como eles conseguiram convencer a multidão a apedrejarem Paulo, mas conseguiram. De repente, aquelas pessoas que horas atrás estavam querendo adorar Paulo, agora estão apedrejando Paulo. Que coisa, né? Primeiro essas pessoas chegaram para Paulo com touros, iriam sacrificar os touros para adorar Paulo, porque Paulo havia curado um coxo. Agora aquelas mesmas pessoas que estavam querendo adorar Paulo, agora estão pegando pedras para apedrejarem Paulo. Que loucura é essa? Como que as pessoas mudam de uma hora para outra? Primeiro eles levantam as mãos para adorar Paulo, agora levantam as mãos para apedrejarem Paulo em questão de horas. Está vendo como as pessoas mudam a casaca tão rapidamente? Lembra de Jesus? Quando Jesus chega em Jerusalém, um pouco antes da Páscoa, o que as pessoas fazem? Colocam nas ruas mantos e também ramos de árvores. E Jesus entra em Jerusalém, no jumentinho, e o que as pessoas gritam? Hosana! Hosana, o filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Que maravilha, meus irmãos! Olha que povo bacana, que povo legal! O povo está dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana às alturas! Talvez os discípulos pensaram, agora sim, Jesus vai estabelecer o reino. Só que chega na sexta-feira, Pilatos apresenta Jesus para a multidão, e Pilatos pergunta, e aí? O que vocês querem que eu faça com Jesus, chamado Cristo? O que a multidão respondeu? Mas peraí, na segunda-feira eles gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Chega sexta-feira, as mesmas bocas que gritaram Hosana, essas bocas estão gritando, crucificam, crucificam. Está vendo como as pessoas mudam? Isso faz lembrar o capítulo 17 de Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que, em vez de confiar em Deus, fica confiando nas pessoas. As pessoas mudam. E muda assim mais rápido do que você pode pensar. E Paulo foi apedrejado. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque acharam que Paulo já tinha morrido no apedrejamento. E assim que Paulo morreu não, acharam que ele tinha morrido. No versículo 20 nós lemos que os discípulos lá de Listra correram e rodearam Paulo. Imagina a tristeza da igreja. Alguns creem que no meio desses discípulos aqui do versículo 20 estava Timóteo, sua mãe, sua avó, porque eles eram daqui. Então imagina, Paulo prega o evangelho, ele glorifica a Deus, resistindo à provação, depois ele é apedrejado. Mas espera aí, tem coisa errada aqui, como pode? Deus exalta Paulo, Paulo é provado, Paulo vence a prova, Paulo glorifica a Deus. E que prêmio que Paulo recebeu por ter glorificado a Deus? Apedrejado. Mas não fazia sentido, né? Porque se Paulo tivesse pecado, aí tudo bem. Deus permitiu o apedrejamento porque Paulo pecou. Mas Paulo não pecou. Paulo glorificou a Deus. Por que ele foi apedrejado? Por que alguém passa por humilhação, por sofrimento, mesmo servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus? Porque tem tantos irmãos piedosos, irmãos de oração, irmãos que servem a Deus e continuam a passar por provações e dificuldades. Como entender isso?
Um homem que glorifica a Deus e agora é apedrejado após ter glorificado a Deus. Vida cristã é assim. A nossa vida cristã é cheia de altos e baixos, e a vida de Paulo não é a única. Olha José. José foi humilhado quando seus irmãos o venderam. E quando José chega no Egito, ele começa a experimentar um pouco de exaltação quando o comandante da guarda de Faraó o compra. Então talvez José pensou, "Ixi, agora está melhorando as coisas." Então ele passa a ser o administrador da casa de Potifar. José não estava dormindo junto com os escravos. José tem um quarto especial na casa de Potifar. Então José está experimentando uma exaltação. E aí, na sua exaltação, José é provável. Vem a mulher de Potifar chamar ele para pecar com ela. Mas aí, a exemplo de Paulo, José fica firme. José glorifica a Deus. E o que aconteceu logo após José glorificar a Deus? Eu humilhar de novo. Espera aí. Irmãos, por que a nossa vida é assim, cheia de altos e baixos? Por que às vezes Deus nos humilha? Por que às vezes sofremos golpes nessa vida, mesmo depois de termos glorificado a Deus? Isso aí, meus irmãos, tem um nome. Isso chama treinamento. É o nome que a Bíblia dá para disciplina. A palavra disciplina, que aparece nas Escrituras, na verdade, não é castigo. A palavra disciplina é a palavra grega paideia, que significa disciplinar a criança, treinar. Deus, Ele nos treina para que sejamos mais parecidos com Cristo. Por isso que a nossa vida tem os altos e baixos. Tem hora que Deus nos coloca lá em cima, depois Deus nos coloca lá embaixo. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está nos treinando, moldando nosso caráter, moldando nossa fé, moldando nossa confiança. Deus está trabalhando nossa vida de oração. Deus está trabalhando nossa dependência de Deus. Ou seja, a nossa vida é um treinamento. Então tudo que acontece, os altos e baixos, é Deus nos treinando para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Deus não está preocupado se eu estou ocupando o cargo mais alto da empresa ou se estou ocupando o cargo mais baixo. Deus está preocupado é que eu me torne parecido com Jesus. Deus não está preocupado se você é rico. Deus não está preocupado se você é pobre. Deus não está interessado em deixar ninguém rico. O que Deus quer é que as pessoas se tornem, que seus filhos se tornem mais parecidos com Jesus. E é por isso que a vida de Paulo e a vida dos servos do Senhor foram cheios de altos e baixos. Lembre de uma coisa: a disciplina de Deus não é castigo. Porque às vezes já vi membros dizendo: "Não, pastor, estou passando por uma semana tão difícil. E eu lembro que domingo teve ceia. Ai, será que eu tomei a ceia indignamente e agora a semana está toda atrapalhada?" Não. Todos nós estamos num treinamento. Então nós vamos ter semanas ruins e semanas boas. Nós teremos dias bons e dias maus. Mas em tudo isso é Deus está nos treinando, nos moldando, para que nos tornemos mais parecidos com Ele. Olha só, irmãos, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Em Hebreus 12:5 diz: "Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que o aceita." A Bíblia diz: não despreze a correção. O que é desprezar a correção? É quando acontece alguma coisa de ruim na minha vida, eu digo: não foi nada. Não foi nada? Tem certeza que não foi nada? Nós não podemos falar isso. Porque quando alguma coisa anormal acontece na minha vida, mesmo que seja uma coisa pequena, eu tenho que ficar atento. Mas espera aí,
que o Senhor está querendo fazer? O Senhor está chamando minha atenção para alguma coisa. Então, quando alguma coisa anormal acontece, eu não posso dizer, isso não é nada, eu vou passar por cima disso, eu vou rompendo em fé, eu vou andar por cima disso. Não. Eu tenho que olhar para o que está acontecendo. Espera aí. O que Deus está me ensinando com isso? Então, nós não podemos desprezar o que Deus está fazendo, mas também não podemos desanimar. O que é desanimar? É dizer, estou perdido, eu não vou conseguir passar por isso, a prova é grande demais, eu não vou conseguir suportar. Não, Deus nunca vai colocar para nós uma prova que nós não consigamos suportar. É um treinamento. Imagina uma pessoa que entra numa academia. Se fosse no primeiro dia de academia, o professor chega, você vai erguer esse peso aqui de 80 quilos. Loucura! Não, quem começa numa academia, começa a erguer peso pequenininho, peso de meio quilo, de 1 quilo, né? E aos poucos vai aumentando o peso. Deus não vai dar um peso de 100 quilos para você levantar. Deus vai fazer você levantar pesos que você aguenta, que você suporta. E outra coisa, Deus corrige a quem ama. Sabe por quê? Se Deus não nos amasse, Ele deixaria a gente fazer o que a gente quer. Porque se Deus permitisse que eu fizesse tudo o que eu queria, eu mesmo iria me destruir. Então por que Deus nos corrige? É porque Ele nos ama. É porque Ele quer o nosso bem. Por isso que Ele corrige a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. A Bíblia diz, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus nos trata como filhos. Note bem, Deus não nos trata como inimigos. Deus nos trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, quando algumas coisas acontecem de errado na minha vida, peraí, Deus não está me tratando com desprezo, Deus não está me tratando com indiferença, Deus me trata como filhos, porque às vezes quando vem as provações, nós às vezes achamos que Deus se afastou de nós. Às vezes quando acontecem algumas dificuldades, nós às vezes vamos achar que Deus está nos castigando. Não, Deus nos trata como filhos. Ele está trabalhando isso na nossa vida. E continua, além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Nossos pais disciplinaram a gente quando éramos crianças, mas sabemos que nossos pais não eram perfeitos. Sabemos que a disciplina que recebemos dos nossos pais não era uma disciplina perfeita, mas a disciplina que vem de Deus é perfeita. Eu posso não entender por que está acontecendo na minha vida essas dificuldades. Eu posso não entender, Senhor, por quê? Por que esse golpe, Senhor, está tão forte na minha vida? Senhor, por que o Senhor me derrubou? Por que o Senhor me colocou no chão? E Deus diz, é o que você está precisando, porque a minha disciplina ela é perfeita. A minha disciplina é perfeita. Continuando, por isso, pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Isso é o que Deus quer da minha vida, da sua vida. Deus quer que nós participemos da santidade de Deus.
Deus quer que eu viva para Ele. Deus quer que constantemente eu me separe para Ele. Que eu viva para a glória dEle. Deus não está preocupado em te dar um emprego milionário. Deus não está preocupado em te dar, colocar lá no topo. Essa não é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é que sejamos cada vez mais santos. Que vivamos para Ele, que andamos por Ele. Então, às vezes, Deus coloca lá em cima. E aí, quando Deus coloca lá em cima, eu começo a achar que sou bom, começo a achar tanta coisa. Aí eu deixo de parecer com Jesus. E aí, Deus, agora é hora de você descer. Vamos descer agora. Porque eu não estou preocupado se você vai estar no topo ou não. A minha preocupação é que você seja parecido com Cristo. Então, não vem achar que bênção de Deus é só quando a gente sobe. O descer também é bênção de Deus. Se Deus nos derrubou, isso é bênção. Porque Deus quer que eu seja semelhante a Cristo. E aí a Bíblia diz também, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. De fato, quem é que gosta de cair? Quem é que gosta de ser humilhado? Quem é que gosta de passar por um dia ruim? Ninguém. Mas, porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido, por ela, exercitados, fruto de justiça. O que a disciplina produz em nós? Fruto pacífico. Quem foi o pacífico que viveu entre nós? Jesus, ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus usa a disciplina para nos tornar mansos e humildes, como Jesus era manso e humilde. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Que a Bíblia diz. Por isso, quando você passar pela disciplina, não fique desmaiado, não entre em desespero. Deus não mandou essa dificuldade para te derrubar, para destruir você. Deus não enviou essa dificuldade para que você caia numa depressão. Deus enviou essa dificuldade para que você seja treinado, para que você seja mais parecido com Cristo. A prova que a provação, a prova que a disciplina não é para destruir, é o que nós vimos que aconteceu com Paulo. Paulo foi apedrejado. E o que aconteceu depois que os irmãos cercaram ele? O que diz a Bíblia? Ele levantou e voltou para a cidade. Mas peraí, que Paulo é esse, né? Às vezes a gente bate o dedinho, né, na quina da cama e a gente já não consegue fazer mais nada porque bateu o dedinho na quina da cama. E a gente fica lá chorando, ai meu dedinho. Agora Paulo é apedrejado. Ele levanta e volta para a cidade como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu com Paulo? Isso ilustra, meus irmãos, que no meio da provação, nós sempre encontraremos o poder de Deus. Imagina, você vai numa academia e o professor diz: você vai ter que erguer um peso de 80 quilos. Mas você está doido. Erguer um peso de 80 quilos. Aí o professor diz: não, vai que você consegue. Tá bom. Aí você começa a erguer aquele peso de 80 quilos. Aí de repente você vê que você está conseguindo erguer. Mas peraí, tem coisa errada. Eu estou conseguindo erguer esse peso de 80 quilos.
Aí você olha para o lado e você vê que o professor está com a mão dele erguendo o peso. Você está erguendo, mas na verdade o professor está lá erguendo o peso para você. Isso é loucura, né? Nenhum professor da academia vai fazer isso. Mas é o que Deus faz com a gente. Quando vem a aprovação, é o poder de Deus que nos ajuda a passar por ela. Por que Paulo foi apedrejado e levantou? Porque ele é um super-herói? Né? Não. Paulo apedrejado levantou e voltou para a cidade. Porque o poder dele ajudou ele a passar por aquilo. Lembra quando Paulo orou para que Deus tirasse o espinho da carne? O que Deus disse? Então Deus me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que nós não precisamos desmaiar quando vem a aprovação. Porque no meio da aprovação nós encontraremos o poder de Deus, que vai nos levantar. Assim como o poder de Deus levantou aquele Paulo, que acabou de ser apedrejado, é o Deus também que nos levanta, toda vez que nós caímos no chão, toda vez que somos prostrados, toda vez que Deus diz para nós: olha, agora é hora de você descer um pouco. E quando Deus fala para a gente descer, nós descemos mesmo, né? Não tem como. Mas quando caímos, quando nos prostramos, experimentamos o poder de Deus que nos levanta novamente. Agora, por que Paulo se levanta e volta para a cidade? Porque Paulo poderia ter voltado para casa. Paulo dizia: eu não quero mais saber desse ministério. Como pode? Eu recebo pedrada, eu glorifico a Deus e eu recebo pedrada. Eu não quero mais trabalhar para o Senhor, eu não quero mais ser missionário, eu quero voltar para minha casa, eu quero viver em paz. Não, ele não volta para casa. João Marcos voltou para casa, nós vimos, né? Enfrentou dificuldade. João Marcos, opa, deixa eu ir para casa da minha mãe, né? É melhor. João Marcos voltou para casa da mãe. Mas Paulo não quis voltar para a casa da mãe dele. Paulo não quis voltar para a casa dos pais. Paulo volta para a mesma cidade onde ele foi apedrejado. Mas Paulo, você é doido, Paulo? Não sou doido. Mas Paulo, por que você está voltando para Listra? Acabaram de apedrejar você. Eu estou voltando para Listra porque eu tenho uma missão ali. A aprovação não é o fim da missão. A aprovação é um treinamento para a missão. E o apóstolo Paulo, ele vai lá continuar a sua missão. É por isso, irmãos, que nós não podemos desmaiar nas provações. Porque Deus deu uma missão para nós. Nós temos uma missão lá em casa, nós temos uma família, temos cônjuge, temos filhos, temos pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa missão. Podemos dizer: não, Deus me derrubou, mas Deus me destruiu, e Deus me dá força para levantar e completar a minha missão. Meus irmãos, é quando nós reconhecemos que estamos aqui para cumprir a missão que Deus nos deu. Olha como Deus tratou o desmaio de Elias. Elias está lá na caverna, pedindo para morrer. Senhor, eu quero morrer, já cansei. Elias não voltou para a casa da mãe porque não tinha mais mãe, mas a vontade dele era voltar para casa. Então Deus falou: ó Senhor, tira minha vida, já chega. O que Deus faz? Como que Deus lida com Elias? Como que Deus tirou Elias dessa depressão? Olha o que Deus disse para Elias: Elias, é o seguinte, vá e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir Azael como rei da Síria, depois vai ungir Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e depois você vai ungir Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Nossa, que jeito estranho, né, de tratar a depressão de alguém. Mas é assim que Deus tratou a depressão de Elias. Deus deu uma lista de tarefa. Ó, Elias, você vai voltar lá,
você tem que ungir fulano, ungir ciclano. Vai lá, é uma missão. E Elias levantou, fez a missão e sarou. Às vezes o que nós precisamos para sair da nossa depressão, do nosso desespero, é lembrar que temos uma missão. Nós temos uma missão a cumprir. Uma missão a fazer em nossa casa, nosso lar, entre as pessoas. Uma missão que Deus nos deu. E o apóstolo Paulo, de lá, ele vai para Derbe, mesmo, versículo 21, mesmo ele machucado, ele prega lá em Derbe, ele faz discípulos, e depois ele começa a voltar para as cidades que ele havia visitado. Alguém poderia dizer, mas Paulo, você está correndo muito risco, Paulo. Paulo está correndo risco de vida, visitando essas cidades cheias de inimigos. E quando Paulo decidiu ir para Jerusalém, disseram, Paulo, não vá para Jerusalém. Se você for para Jerusalém, eles vão te prender. Só Deus sabe o que vão fazer com você se você for para Jerusalém. E Paulo dá a resposta. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, a minha vida só faz sentido enquanto estou cumprindo a missão que Deus me deu. Se eu voltar para minha casa, se eu cair numa cama e ficar lá naquela cama sem querer fazer nada, a minha vida perde sentido. A minha vida só tem sentido enquanto estou fazendo a missão que Deus me deu. Então não importa o que vai acontecer, eu quero cumprir a missão que Deus me deu. Eu quero prosseguir, eu quero ir em frente. E foi exatamente essas coisas que ele ensinou na igreja. No versículo 22, quando o apóstolo Paulo começa a regressar àquelas cidades, a Bíblia diz no versículo 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Dizendo, meus irmãos, não fiquem assustados com as tribulações. É através de muitas tribulações que vamos entrar no reino de Deus. Mas Paulo, como é que eu vou enfrentar as tribulações, meu irmão? O poder de Deus está no meio da tribulação. Você vai vencer a tribulação, porque Deus está na tribulação com você. E Ele vai dar força, e nós vamos entrar no reino dos céus, mesmo passando pelas tribulações, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, irmãos, primeira coisa, vamos tirar da cabeça isso. Achar que quando passamos por um dia mau é porque pecamos, porque castigamos, não. Dias bons e dias maus ocorrem em todos os servos de Deus. Lembre-se, o dia mau é um dia de treinamento. Deus está treinando você. O dia mau serve para exercitar a nossa oração. O dia mau serve para exercitar a nossa leitura da palavra. O dia mau serve para a gente exercitar a nossa confiança em Deus. Mas o dia mau não vai durar para sempre. Depois do dia mau vem um dia bom. Mas depois do dia bom vem um dia mau de novo. E assim é a nossa vida. Altos e baixos, altos e baixos. Mas Deus está presente em todos os dias. O poder dele está presente todos os dias. Para nos ajudar. Tanto no dia bom, como no dia mau. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque nós temos experimentado o teu poder, aperfeiçoando na fraqueza, seja nos dias bons e nos dias ruins, Senhor. Te louvo e te agradeço por isso, porque nós temos experimentado o teu amor e a tua bondade. Fortaleça-nos, Pai. Eu peço agora especialmente por aqueles irmãos entre nós que estão passando pelos dias maus.
que eles possam lembrar que o Senhor está com eles, que eles possam lembrar que o teu poder irá se aperfeiçoar na fraqueza deles, e que eles possam se alegrar em Ti, confiar em Ti, sabendo que o dia mal vai passar. Nos ajude, Senhor, aumente a nossa fé, nos ajude a confiarmos em Ti cada vez mais, no nome de Jesus que eu peço. Amém.